E aí pessoal, tudo bem? Professor Rafael Gata aqui do site Geografia para Concursos, e nessa nova aula vamos tratar sobre o tema tipos de migrações que acontecem aqui no Brasil. Isso vem caindo direto nas provas do IBGE, o tema população, né? E aí dentro do tema população você tem a questão das migrações. Os tipos de migração que acontecem aqui no Brasil, intraurbana, movimento pendular, inclusive foi até uma das questões que caiu numa das provas anteriores, assim, muito recente do IBGE, que vale a pena você acompanhar esse canal, que em breve, ou melhor, o próximo vídeo vai ser a resolução dessa questão. E é exatamente por isso que eu estou dando essa aula. Se você reparar, o nosso canal agora está trabalhando assim, um tema específico e uma questão que caiu referente a esse tema. Então a gente está trabalhando assim para que você então possa acompanhar bem esse recorte dos tópicos que se pede em geografia nessas provas do IBGE. Então, sem mais demora, vamos para o vídeo, ou melhor, vamos para a aula. Então, pessoal, esse tema em algumas provas já foram cobradas, inclusive no próximo vídeo, né, que vai aparecer aqui no canal. Como eu tinha falado, você vai ter contato então com uma questão que já caiu em uma prova para nível ensino médio do IBGE, que caiu exatamente esse tema, né? Caiu um dos tópicos que eu vou falar aqui, tá bom? Então, presta bem atenção na aula e depois fique atento ao canal quando sair esse próximo vídeo, se é que já no dia que você está vendo aqui ele já não saiu, para que você então possa acompanhar a questão comigo e quem sabe acertar antes de eu dizer a resposta, por conta dessa aula aqui. Então, dentro do tema de população, a gente fala também sobre a questão das migrações, tá? Eu não vou entrar aqui nos detalhes, né, nessa aula breve aqui, sobre a questão desde a época das capitanias hereditárias até os dias de hoje. Eu vou participar de um ponto mais específico aqui do que seriam essas temáticas sobre migração, tá bom? Relativamente falando, obviamente falando do Brasil. Então aqui, a gente tem as migrações internas, né, que seriam os deslocamentos populacionais que ocorrem dentro do nosso país. E aí, claro, né, como eu tinha mencionado no início, mas para a gente não se alongar muito, desde a colonização até os dias atuais, né, que os brasileiros, né, se deslocam de um lugar para outro dentro do território. Esse movimento era menor no passado e agora, por diversas razões, a gente vê de tempos em tempos um maior ou menor fluxo migratório dentro do nosso território, no caso em grande escala, né? Porque tem tipos de migração ou movimentos que acontecem diariamente. E aí, como eu coloquei aqui, né, que a gente historicamente, né, vê que há um deslocamento populacional maior do Nordeste para o Sudeste, e a maior parte dessa população se dirige ao estado de São Paulo. E aí por que eles se dirigem então para essa localidade? O Rio de Janeiro também, tá? Em algum aspecto Minas Gerais, mas São Paulo é o maior polo atrativo. E aí as pessoas se dirigem lá por conta de melhores perspectivas de vida, desejo de uma vida urbana em alguns casos, né? Que aí ali a pessoa vai ter acesso à cultura, escola, moradia, saúde, faculdade, etc e tal. Então aqui no próximo slide a gente vai ver um pouco sobre êxodo rural, né? Possivelmente você já ouviu falar nesse termo, mas resumidamente seria o tipo de migração que acontece do campo para a cidade. E aí o êxodo, a gente pode pensar na saída de um grande contingente, né, de pessoas do campo para morar na cidade. E quando a gente pensa nisso, a gente tem que pensar em dois fatores, que são os fatores atrativos e os fatores repulsivos. Ou seja, aquilo que repele a pessoa da onde ela está e o lugar que atrai a pessoa, né, para onde ela quer ir com seus respectivos, né, vamos ser redundantes aqui, atrativos. Então vamos ver aqui os fatores atrativos. Na cidade tem uma perspectiva de vida melhor. Então você vai ter, teoricamente, uma maior oferta de emprego, maior oferta de escolas, maior oportunidade de cuidar da saúde, no caso,
se for pensar até na questão de saúde pública, você tem mais acesso a equipamentos, hospitais, medicamentos, tratamentos, que talvez no campo você não teria. Agora, quanto aos fatores repulsivos, o que expulsa as pessoas do campo? Então a gente pode pensar aqui na mecanização do campo. Imagina, uma determinada atividade do campo em que demandava 100 pessoas, quando há a chegada de uma máquina, né, em que só precisa de uma, no máximo 2 pessoas para operar aquela máquina, você vai ter então de 99 a 98 pessoas que vão estar sem trabalho. O que elas vão ficar fazendo na roça? Ou melhor, o que elas vão ficar fazendo então no campo? Nada, né? Talvez não tenha trabalho nesse sentido, né? Então elas precisam procurar uma outra forma para poder prover o seu sustento, o sustento da família. Trabalho precário, às vezes a vida é muito dura, né, em alguns lugares. Concentração de terras, se a gente for pensar em que muitos livros apontam sobre que tem muitas terras na mão de poucos, e aí acaba que essas pessoas não tendo acesso à terra, não conseguem produzir, não conseguem vender, não conseguem sobreviver. Logo, ela vai se sentir repelida daquele lugar e ela vai procurar alternativas que onde ela possa trabalhar. Então, vai procurar, no caso, os fatores atrativos que uma determinada cidade pode oferecer. Se a gente for pensar um pouco mais, na década de 60, que esse êxodo rural foi mais significativo, né? Por conta do desenvolvimento industrial que o nosso país sofreu, principalmente na área do centro-sul do país, ou seja, na região que pega a parte sul, sudeste, né? E vamos pensar assim, um pedaço do centro-oeste naquele momento, né? Mas praticamente era mais sudeste. E especificamente mais Rio de Janeiro e São Paulo. E ali a gente teve mais oportunidade de trabalho por conta do crescimento por conta da industrialização, né? Você também teve o crescimento da economia nessa localidade. E aí você teve maiores oportunidades de trabalho na construção civil, no comércio e algumas outras atividades decorrentes da industrialização. Migração sazonal ou transhumância, que seria um outro tipo aqui, que ela pode ocorrer em certos períodos do ano e sempre se repete. E aí eu coloquei alguns exemplos aqui. Podem atuar então em vários lugares na época de plantio ou de colheita, que eles podem trabalhar ali como trabalhadores volantes. Ou seja, às vezes eles trabalham em uma fazenda, no corte, vamos pensar assim, da cana, e quando acaba ali o trabalho, ele pode ir para um outro lugar, uma outra fazenda, para trabalhar ou no plantio ou no corte da cana de outro gênero agrícola. E você também tem a transhumância da população que mora no polígono das secas lá no Nordeste, que acontece sempre. São pessoas que saem, né, dessa área do Nordeste, que é uma região onde a seca é muito agressiva, e nos períodos onde a seca é mais agressiva, eles vão trabalhar no litoral com alguma atividade que tiver disponível para que eles possam trabalhar. E aí eles regressam depois para o seu lugar de origem quando ou o fator climático ajuda, no caso a agricultura, né, chove e eles podem plantar alguma coisa para vender ou para consumir, ou quando há uma oportunidade de um trabalho mais sazonal, né? Mas o que eu vejo muito nos relatos, nas leituras e tudo, é que eles retornam mais na questão quando o fator climático ajuda, né? Então, quando chove mais um pouco na região onde é muito seco, eles, no caso, seriam as moradias deles, eles retornam para casa e nesse retorno, então, eles conseguem fazer um período de plantio, né, e de colheita, e assim eles conseguem, então, prover o sustento durante um tempo. E aí, quando retorna o período de secas, eles voltam ao litoral em busca de mais uma oportunidade de levar o sustento para casa. Agora, na questão urbana, né, nos tipos de migração que a gente pode ver nas áreas urbanas, a gente tem aqui os deslocamentos interurbanos. E eu coloquei aqui, quando ocorrem dentro de uma mesma cidade, a gente chama de intraurbanas. Você tem um ponto aqui muito importante que eu tinha falado no início aqui da aula, que já caiu em prova falando de migração ou movimento pendular.
eu costumo chamar de movimento pendular, né? Algumas bibliografias chamam de movimento pendular também, mas você pode encontrar em outros livros como migração pendular, e você pode encontrar também em provas como movimento ou migração pendular, tanto faz. Vamos pensar assim, para mim o correto seria movimento, mas você pode encontrar também como migração. Se você encontrar um dos dois, você sabe do que está sendo falado, que seriam pessoas que viajam de um bairro para o outro, a trabalho, estudos, né, todos os dias. O vai e volta como um pêndulo de um relógio. Então imagina aqui, vou dar um exemplo meu aqui então. Eu trabalho como professor na Baixada Fluminense, aqui no estado do Rio, mas eu moro na capital. Então eu preciso, toda vez que eu vou para a escola dar minha aula, eu preciso sair da minha casa e ir para o meu trabalho. Quando acabo o meu trabalho, eu volto para casa. E isso todos os dias que eu faço esse deslocamento. A gente chama então isso aí de movimento pendular, né? Eu saio de um lugar, vou para outro e assim todos os dias. Aí a gente coloca aqui também como exemplos: viagens de residente em cidades dormitórios, realizadas por pessoas que moram em uma determinada cidade e trabalham em outra, né? A minha mãe costuma chamar, por conta dela também já ter morado numa outra cidade, trabalhado na cidade vizinha, né, que só é em casa trocar a marmita, porque leva-se um bom tempo no trânsito para poder chegar em casa. Então você acaba chegando à noite, só dá tempo de dormir e trocar a marmita, né? Então chama-se de cidade de dormitório. Agora também tem o deslocamento de boias frias, né? Deslocamento de boias frias, ou seja, de trabalhadores que se deslocam diariamente de suas residências em direção às fazendas onde trabalham e à tarde regressam para suas casas. No campo a gente pode falar isso também, mas a gente costuma falar mais esse tipo de migração pendular, o movimento pendular, quando a gente está tratando de trabalhadores da cidade, tá bom? Então é basicamente isso que você precisa saber sobre os tipos de migração dentro do nosso território. Lógico, tem mais algumas coisas que aí a gente trata no outro momento ou mesmo no meu curso, que possivelmente em breve eu vou abrir inscrições. Antes que você saia do vídeo, eu vou pedir para que você deixe seu like, faça a sua inscrição no canal caso não tenha feito e faça a sua inscrição no nosso Instagram, que falta pouco para a gente chegar aos nossos 50 inscritos, ou melhor, 50 seguidores, para que eu possa começar a fazer minhas lives por lá, e lives com aula, que você vai aproveitar muito mais, você vai ter muito mais contato comigo ali no Instagram. Aqui no YouTube, o vídeo é mais elaborado, né? Então eu preciso fazer edição e tudo mais. Lá não, lá é direto, você faz a pergunta, a gente vai respondendo, a gente vai trabalhando assim, tá ok? E também não se esqueça de fazer a inscrição no meu Facebook, que eu consegui recuperar o Facebook antigo, no caso Geografia para Concursos, a link está aqui na descrição. No Telegram, eu estou querendo começar a colocar esse material que eu estou produzindo nas aulas aqui, lá no Telegram PDF, mas aí eu dependo que você faça a sua inscrição. E na nossa lista de e-mail, que é muito importante você fazer o seu cadastro, aqui embaixo você vai ser direcionado para uma página com um e-book com a resolução de várias questões do IBGE, né, comentadas, que você pode estar baixando para você, tá bom? Então, grande abraço, grande beijo, bom dia, boa tarde, boa noite e bons estudos aí. Tchau, tchau.